Olá pessoal, graça e paz. Nós fazemos parte do ministério Geração Adoradores. Olá Zebrinha. Olá, tio! E esse machucado na orelha, o que foi que houve? Ai, tio, eu briguei ali com minha coleguinha e ela deu em mim. Ué, mas vocês estão brigando? Qual foi o motivo? Ô, tio, ela queria o meu pirulito e eu não quis partilhar. Bom, tudo bem, mas partilhar faz parte da boa ação. Todos nós temos que partilhar o pouco que temos, que Jesus nos ensinou a partilhar, tá bom? Então, da próxima vez, eu compro dois. Um pra mim e um pra ela. Muito bem. Mas eu quero saber o seguinte, você conhece a história do povo hebreu quando estavam saindo do Egito? Hebreu? Conheço não, tio. Seus pais não contaram essa ainda? Não. Então eu vou deixar para que eles contem para você. Me diga pelo menos alguma coisa, agora eu fiquei curiosa. Bom, a história do povo hebreu é uma história muito triste, uma história triste, mas uma história bonita, uma história real, uma história valente, uma história belíssima. Para eles sair do Egito, Moisés teve que... A história é muito longa, tá? Muito longa. Moisés foi colocado em um cesto e uma egípcia o encontrou e ele cresceu por ali, foi um grande príncipe, aprendeu a cultura egípcia, porque já tinha plano de Deus ali. E para que o povo hebreu pudesse sair do Egito, Deus tinha que enviar Moisés. Você sabia? Bom, e tiveram pragas à beça. Não é? Uma delas, foram 10 pragas, uma delas também teve as grandes rãs. Você tem medo de rã? Ai, tio, que pavoroso! Eu tenho medo de rã! Agora você imagine milhões de rãs invadindo a casa, a morada do Egito. Imagine, eram rãs, eram praga de piolhos, o rio Nilo se transformou em sangue. Mas tudo isso tinha um propósito de Deus para que Ramsés libertasse o povo, que ele não queria libertar. Sempre que Moisés dizia alguma coisa para libertar o povo, que Deus mandava Moisés dizer, Ramsés dizia que eu vou libertar, mas não cumpria a palavra. E aí Deus mandava uma praga. Ô, tio, o que é propósito? O propósito de Deus, ele é um propósito muito forte. O propósito a gente tem que ter uma segurança na fé. Esse propósito é quando a gente se determina para com Deus, que a gente firma com Ele uma aliança. E o povo hebreu tinha uma aliança de muitos e muitos anos. E o propósito de Deus era libertá-los ali. Era libertá-los. Então tinha que ter uma aliança. E houve toda essa coisa que você está ouvindo, até chegar à última praga, que era justamente a morte do primogênito. O primogênito? O primogênito. Tio? O primogênito foi o seguinte, para que também o primogênito do povo hebreu não morresse, Deus enviou um anjo. Um anjo? Um anjo que mandou colocar sangue de cordeiro em todas as portas, para que quando a morte viesse, o anjo da morte viesse, não tocasse naquelas casas marcadas ali, porque o sangue estava protegendo ali os primogênitos de todo o povo hebreu. Eu acho que eu entendi um pouquinho, tio. É uma história assim que nós temos que parar, temos que sentar, mas acredito eu que papai e mamãe ainda vai chegar nesse ponto para você. Eu dei só apenas um pequeno toque para que você pudesse entender a vitória do povo hebreu, que Deus tirou do Egito com um braço forte, e depois ainda teve 40 anos da travessia do deserto, que ali já foi uma outra história também, que morreram muitos hebreus ali, porque não cumpriram o propósito para com Deus, não entenderam o propósito de Deus, e ficaram no deserto, infelizmente, amém? Eles passaram 40 anos, tio, no deserto, andando. Exatamente, 40 anos. Já deu uma canseira? Deu uma canseira sim, mas quando nós firmamos um propósito com Deus, quando nós colocamos com Deus esse propósito, a aliança do Senhor foi para eles e também para nós, para todos nós que temos que manter essa fé até a volta de Jesus. Amém? Amém, tio. Então eu vou fazer esse propósito de todo dia eu
do céu para Ele abençoar a minha família e a família de todas as pessoas do mundo. Amém. Então, criançada, faça como a zebrinha aqui. Então, peça aos seus pais para que eles ensinem um pouquinho sobre a Bíblia. É preciso que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, porque o propósito é esse, é estarmos prontos, servir ao Senhor, testemunhá-lo, para a aliança ser completa. Amém? Amém!